Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Clube do Sushi. Eu sou Haroldo Arruda, muito obrigado pela audiência. Eu vou dizer qual é a origem do temaki. Outro dia, eu ouvi, pasmem, um cidadão da colônia japonesa, ele dizendo que o temaki era o alimento do sushimen nos quiosques, que o sushimen estava ali trabalhando e fazia um rolo de alga com os ingredientes dentro e comia, porque ele não podia parar para descansar. Eu ouvi o senhor lá, um senhor, inclusive, como ele aparenta ter uns 70 anos de idade, tenho certeza que ele vai se reconhecer no que eu vou dizer. Aí ele disse que o temaki era o alimento do sushimen, porque era fácil de comer, então ele pegava a alga, colocava ali, porque ele não tinha tempo de parar para comer. Então, número 1, os quiosques de sushi na década de 830, nas décadas de 800 e pouquinho, na verdade começaram em 1826 até 1923. Duraram muitos anos, quase 100 anos. Podemos chamar assim de um século. Que existiam os quiosques de sushi no bairro de Ryogoku, em Tóquio, e em alguns em outros bairros. Eles começavam às 6 da tarde. O cara fazia ali o pré-preparo, o sushimen, que era o sushimen e sua esposa, ou o sushimen e seu filho mais velho. Eles faziam aquele preparo todo para começar a vender às 17h30, mais ou menos, que era a hora que as pessoas saíam do trabalho. Já era o happy hour, né, e o fast food iniciado no Japão nessa época. Acontece que educadamente e inteligentemente o sushimen ele comia antes de chegar ao público, ele já fazia o seu e comia. E no máximo, isso aí demorava até umas 9 horas da noite, esse happy hour era nem isso. Esse afluxo de gente aos quiosques era das 5h30 até umas 8h30 da noite. Depois as pessoas se dirigiam às suas casas, né? E não havia necessidade do sushimen, primeiro, não havia necessidade do sushimen interromper o trabalho dele para comer, ele não seria bobo de fazer isso, porque ele vai perder clientes aquele curtíssimo horário que ele tinha para fazer o faturamento do dia. Segundo, é antiético pra caramba comer na frente dos clientes, então ele não sairia do quiosque primeiro, não sairia do quiosque, é uma falta de respeito com o cliente. Segunda falta de respeito seria ele comer na frente do cliente, ficar ali mastigando enquanto faz. Não ocorre isso, não faz parte da ética do sushimen, não faz parte do comportamento do sushimen. O temaki era feito pelo seguinte motivo: na frente de um quiosque cabiam apenas entre 6 ou 8 pessoas. Ou seja, você tinha que ter uma rotatividade ali boa ou tá vendendo com constância. Que aquela pessoa que está encostada ali, eticamente, educadamente, sabia que enquanto ele estivesse consumindo, ele ficava ali. Depois ele saía, dava lugar para outra pessoa. Acontece que se você tem um espacinho que cabem 6 ou 8 pessoas no lugar, e chega vamos supor, cabe 6 e chega o 7º, chega e olha por cima do ombro dos clientes ali, dá um oi pro sushimen, o sushimen cumprimenta ele e tal, mas o que ele faz? Ele olha para o lado e vê se no outro quiosque tem tanta gente. Gente, haviam 50 mil quiosques nas ruas de Tóquio. Então era um do lado do outro, ruas inteiras lotadas de quiosques. Então o cara olhava no outro quiosque e vê se tinha uma vaguinha para ele. O sushimen, inteligentemente, espertamente, o que ele fazia? Rápido, um temaki que não era cônico, não. Era um rolo, um charuto, com arroz e os ingredientes que ele sabia que aquele cliente gostava. Por exemplo, atum, ele botava arroz ali, o wasabi e atum, enrolava assim, ó, e entregava por cima dos clientes daqui da frente, por cima dos ombros, para o cliente que estava ali atrás, que se sentia brindadíssimo e já começava a consumir o seu temaki, enfiava a mão ali entre os outros e pegava um pouco de gengibre, que era um pote comunitário, comia um pouco de gari, dava outra mordida no temaki, enfiava no shoyu, que era outro pote comunitário, e pasmem, sabe os noren, as cortininhas do quiosque, serviam de guardanapo. O cara via comendo ali e enxugava as mãos ali, isso todos os clientes. Então o temaki vem daí. O temaki foi um rolinho feito para segurar, era isca para segurar o ogyakusan, quer dizer, o cliente, no quiosque, sem deixar o cara escapulir para o quiosque concorrente.
Você sabe por que, o temaki virou um cone? Em 1923, Tóquio incendiou, pegou fogo. Morreram mais de 200 mil pessoas, se eu não estiver enganado. O grande terremoto de Tóquio aconteceu às 11h58 da madrugada da manhã do dia 1º de setembro de 1923. Morreram 142.807 pessoas e ficaram feridos e desabrigados quase 2 milhões. 1.900.000 feridos e desabrigados e refugiados e tal. Por que eu estou falando disso? Porque quem espalhou o fogo que incendiou a cidade, o problema foi o seguinte: teve o terremoto e depois um incêndio de gigantescas proporções atingiu a cidade e principalmente foi espalhado pelo número exagerado e imenso de quiosques que haviam nas ruas. Quiosques feitos do quê? Madeira leve como teca e pinos e papel de arroz. Era assim que era feito o quiosque. E pano nos norém. Os quiosques de comida de Tóquio espalharam um incêndio como se fosse um rastilho de pólvora. E deu nesse resultado. A partir daí, a prefeitura de Tóquio, e isso se espalhou pelas outras cidades do Japão, a prefeitura de Tóquio proibiu que se fizesse quiosques de comida na rua. Tinha que ser de alvenaria como é até hoje. E o Sushimen era obrigado a construir um estabelecimento de alvenaria, ou seja, um restaurante. Desapareceram os quiosques. E aí o temaki passou a vir do sushi bar para a mesa. E aí eles inventaram uma tábua com um pedestalzinho que servia para um temaki, 2 temaki, 3 temaki, 4 temaki, 6 temakis. Uma tábua furada onde você coloca o temaki em pé, mas para isso ele precisava ser feito em formato de cone. Muito simples, em vez dele ser enrolado assim, aí ele passou a ser enrolado como é hoje, feito um cone colocado ali no porta-temaki, no temaki-oke, que é porta-temaki. E essa é a origem do temaki e essa é a razão pela qual hoje ele é um cone, embora conhecedores chegam no restaurante e falam assim: faz um cone, um temaki tradicional para mim. Eu peço isso num restaurante espertíssimo que eu frequento. Eu falo: faz um temaki tradicional. O cara já sabe, ele bota a folha de alga assim, põe o arroz, pá, wasabi. Eu como com atum com natô. É maravilhoso. E fecha e come. Pega na mão assim, xuxa no shoyu e morde. É uma delícia. Muito obrigado. Eu gostaria de solicitar que vocês, pedir que vocês se inscrevam no canal, assistam os vídeos, indique aos seus amigos que gostam de culinária japonesa, que gostam da gastronomia japonesa, os profissionais que você conhece, que andam dando umas mancadas aí no balcão, e sejam bem-vindos ao canal do Clube do Sushi. Muito obrigado.